Vamos começar hoje por um teste muito simples. Imagine um homem num carro de luxo, numa casa muito poderosa, num restaurante chique. Imaginou? Agora me diz, esse homem é branco ou ele é negro? Se você imaginou um homem branco, tá no normal. E a nossa convidada de hoje, ela fez um estudo profundo de como as pessoas brancas forjaram ou criaram este imaginário de poder. Converso hoje com Lilian Schwartz sobre imagens da branquitude. E já podemos começar exatamente por aí, né? Tem uma frase que diz assim, vocês que são brancos que se entendam. Depois de Frantz Fanon, Dubois, pessoas que há décadas discutem essa questão da branquitude, né? Você acha que ainda tem espaço e ainda se precisa falar sobre isso? Me conta, o que te inspirou para mergulhar nessas imagens? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Sou sua leitora, também assisto muito o programa, é uma honra. Bom, eu acho que todo livro é projeto coletivo, eu tenho dito, esse é um projeto coletivo, a começar pelo primeiro capítulo, que justamente mostra como o conceito de branquitude, que foi, em primeiro lugar, trabalhado por uma série de intelectuais negros, não só norte-americanos, mas do Caribe, das ex-colônias francesas, né? Como ele chega aí no século XX muito mais como uma categoria de acusação do que um conceito importante para as populações brancas, propriamente dito. É muito mais um conceito que fazia sentido para as pessoas negras e não tanto para as pessoas brancas. Esse conceito também foi muito revisado por autoras brancas também, como a Lia Weiner-Schnuck. Então, não pretendo inovar com o conceito de branquitude. Talvez o que eu tente inovar é com a associação entre o conceito de branquitude e as imagens. Né, porque eu trabalho com imagens há muito tempo na minha vida, né, dou aulas sobre o tema na USP, em Princeton, faz muitos anos, né, e acho que a imagem vem de magia, né, tem essa mesma raiz, não é à toa que imaginário vem por sua vez de imagem, e as imagens são muitas vezes tratadas como elementos secundários, pouco importantes, meros artifícios, e na verdade nós vivemos numa civilização das imagens, e as imagens são documentos importantíssimos. Então eu tentei interseccionar essa produção maravilhosa, né, e tão importante, sobretudo de intelectuais negros e negras, e com uma discussão também muito importante sobre imagem, né? Sim, porque esse casamento entre texto e imagem transmite uma mensagem, transmite uma narrativa e cria todo uma laje, onde a gente constrói um prédio, enfim, de identidade nacional, não é? O que você, mergulhando agora, no século XXI, 2024, nessas imagens, o que você descobriu, Lilian, de novo? Olha, de novo, propriamente não, né? Porque eu sempre falo de nosso passado presente, né? Porque até no livro eu vou mostrando como essa construção é é a laje, né? Ou seja, é uma estrutura longa. O livro se chama A Presença da Ausência justamente porque eu vou mostrando a partir de uma série de temas e no tempo também, como a branquitude é a grande produtora dessas imagens, mas ao mesmo tempo se ausenta desse lugar. E essa é uma questão muito forte, porque as imagens produzem muita naturalização. Então eu tentei pensar o seguinte, bom, posso ir cronologicamente, mas não quero, porque eu também não queria que as pessoas tivessem essa sensação, ai, como eles foram assim no passado, que coisa, que vergonha deles, né? Porque os brasileiros e brasileiras brancos têm essa mania de atribuir, seja lá o que for, a outros e outras, né? Então, eu acabei optando por trabalhar, que foi uma experiência que eu tive também como curadora do Museu de Arte de São Paulo, trabalhar com temas. Então, a introdução é sobre sapatos.
né? Porque eu me movo muito por uma ideia de estrutura mesmo, que você citou. Quando uma imagem aparece uma vez, você fala, ela só pensa errado, né? Não tem nada nessa imagem. Aparece 2 vezes, você fala, vou olhar. Na terceira, você diz, bom, aí tem coisa. E os sapatos aparecem com constância na iconografia brasileira, até antes da fotografia, sempre em primeiro plano, com as pessoas brancas com os sapatos e as pessoas negras sem sapatos. Se a gente pensar que, costumeiramente, pessoas escravizadas não poderiam usar sapatos, não estava na lei, mas estava no costume, que é uma segunda lei, se insere na gente. E aí eu comecei a pensar como é que era a divisão, a organização simbólica desses materiais. E eu trabalho com uma noção de cultura visual bem ampla. Eu estou num projeto que há muitos anos também, que são intelectuais que se reúnem na Universidade de Chicago, e que a gente trabalha com cultura visual, não é... As pessoas podem achar, ela só trabalha com pintura. Não, você tem que trabalhar com propaganda, com fotografia, com aquarela, com folhetos, né? Porque é esse conjunto que sedimenta, como você diz, um imaginário e uma identidade. Então, eu fui explorando temas, sapatos, sabonetes, mapas, alegorias, monumentos, amas, e constituindo essas várias camadas, né, que produzem essa sensação de naturalidade, de conforto da branquitude, né? Sendo eu uma pessoa branca. Mas, Lilian, essa questão dos sapatos é uma coisa muito interessante, porque eu tenho uma imagem da minha bisavó, que foi tirada em 1900 e, sei lá, 15, né? Tá. E aí ela tá com uma roupa, né? Aquela roupa ainda meio século passado e início do século XX, e não dava a ver bem os pés, mas ela está calçada. Mas eu mostrei essa foto para um pesquisador e ele, nossa, que interessante, que curioso que ela está descalça. Ou seja, ele viu a foto, ele enxergou o pé e não enxergou o sapato. Porque essa imagem da pessoa negra descalça é algo tão forte, e tão emprenhado no nosso imaginário, que ele olhou a foto dela de sapato e ele viu que ela estava descalça. Então, como isso é forte, né? Como esse imagético constrói e a gente vê o que a gente não vê e não vê o que a gente vê, né? Exatamente. É algo absolutamente... Porque a gente vê por convenções, né? Ou seja, a gente tem a ilusão de achar que nós todos podemos ver livremente. A gente Ali não eu vê. vi na prática isso, né? E era uma pessoa muito experimentada, um pesquisador. Eu falei, não, mas ela está de sapato. Aí quando ele foi olhar de novo, nossa, por que eu vi ela descalça? Porque você já viu 100 anos de pessoas negras descalças. Então, é mais uma, né? É o olho que vê, é o órgão da tradição, né? Ou seja, a gente olha com uma tradição, então você não consegue ver. Essa que e por falar em tradição, o Brasil tem uma tradição também, aliás, para não se orgulhar nada, que é a questão do eugenismo, né? Teve um pensamento eugenista permeando a sociedade. Em que medida esse pensamento está contaminado nessas imagens, que são imagens de controle, que são imagens, enfim, que formam isso tudo que a gente acabou de falar? Olha, Liliana, está praticamente todos os capítulos, mas em alguns eu me dedico especificamente, né, às teorias. Esse é um tema que me acompanha, né, desde a minha tese de doutorado, que chamava-se Espetáculo das Raças, né? Eu tentava mostrar a partir das instituições naquela ocasião de como nós estávamos a um passo do apartheid social e nos inventamos como uma democracia racial, né? Quer dizer, qual foi esse processo? E o que é muito triste de ver, perverso até, é como as teorias, no contexto da abolição da escravidão, quando a abolição vira uma questão supranacional, porque o Brasil é o último país a abolir a escravidão moderna. Sabemos que existem outras formas de escravidão, mas eu estou me referindo a essa escravidão criada, né, no século XVI, né, para alimentar as colônias pertencentes a esse projeto colonial metropolitano. Então, no momento de desmontagem desse sistema, no Brasil ganham força as teorias do darwinismo racial, que pressupunham que as raças tinham diferenças ontológicas. Então, a ideia era mais ou menos assim: não adianta você dar liberdade, porque as pessoas têm as suas diferenças biológicas.
E isso foi mais ao final do século, mas no início do século XX, o Brasil vira o campeão de outro tipo de teoria, vai inclusive a um congresso, o Congresso Universal das Raças. O Brasil foi o único país da América Latina a participar, com a tese que o então diretor do Museu Nacional levou, o João Batista Lacerda, que se chamava Sur les Métis, sobre os mestiços. E a tese era que em 3 gerações o Brasil seria branco. Grego. Você sabe que eu fiz essa conta, né? Ou seja, a conta era que em 2011 já não existiriam pessoas negras no Brasil. E esse projeto eugenista, bom, é bem retratado numa imagem, que é a Redenção de Cã, aquele quadro, né, em que a mulher, que foi apresentado lá nesse Congresso das Raças, né, em que a avó negra agradece pelo filho branco que nasceu da filha, né, parda com um homem branco. Então, isso era a sequência lógica que eles acreditavam que aconteceria com o Brasil. Mas falando de século XXI, de 2024, qual é a herança disso nas nossas imagens agora? A gente teve um projeto político e ainda há uma parcela da população ainda muito afeita a esse projeto e a minha pergunta é: esse projeto deu errado ou ele apenas foi adiado? Eu diria que o que aconteceu foi uma torção. No momento em que a gente estava conversando, ou seja, início do século XX, ele se apresentava como uma teoria científica. Depois, como teoria científica, esse modelo foi totalmente derrocado. No entanto, ele sobrevive como uma teoria poderosíssima, Eliana, que é a teoria do senso comum. E a teoria do senso comum, há um antropólogo, Clifford Geertz, que diz: eu tenho mais medo de teoria do senso comum porque você não precisa de comprovação. Você não tem. Então, nós podemos dizer que o Brasil passou por um momento em que ocorreu uma exaltação desse movimento eugenista, né? Basta ver que propagandas do governo anterior, há uma que eu mostro no livro, que é aquela "A Minha Cor é o Brasil", e nessa propaganda só aparecem crianças brancas, loiras e de cabelos brancos. Ou seja, a comprovação de que em 2024 seríamos brancos, né? O que é que isso significa quando você define uma nação dessa maneira? Não só, né? Eu mostro uma tela chamada A Pátria, que é de 1919, em que essa pátria, a bandeira está sendo, aqui do Rio de Janeiro, né? Essa bandeira está sendo costurada por mulheres brancas. Uma criança loira segura uma das estrelas e a paisagem de fundo são os trópicos suíços, né? Então, você diz, bom, isso aí é conivente com as teorias de época, afinal é o diretor do Museu Nacional que vai a esse congresso, uma pessoa, um cientista, mas a gente pode ver que o regime de continuidades é absolutamente frequente, né? Ou seja, eu tive para fazer esse livro, na verdade, selecionar imagens. Tanto que todo lançamento que faço eu mostro outras, porque eu teria muitas possibilidades, né? Sim. Olha, eu quero falar com você sobre padrão, sobre privilégio, porque tá tudo aí, né? Tá tudo aí, tá tudo muito presente no nosso cotidiano nacional. Mas antes a gente vai para o quadro Dando a Letra. Sopro dos Deuses, de Fábio Cabral, é uma fantasia baseada na mitologia afro-brasileira dos orixás. Aqui acompanhamos Caiã e Ainá, que são 2 pessoas que, por vontade própria, não se encontrariam, já que são de povos rivais, mas acabam tendo que unir forças por causa do seu passado, que é um tanto nebuloso, do seu presente, onde precisa enfrentar as tradições para desenvolver os seus poderes. Cabral entregou nessa narrativa um universo imaginário incrível, muito bem escrito, que envolve multiverso, e eu já estou ansiosa para poder ler a continuação dessa narrativa. Espero que vocês leiam e gostem também. Voltamos ao Trilha de Letras com Lilia Schwartz e Imagens da Branquitude. Lilia, quando a gente fala em imagem, a gente pensa sempre, nossa cabeça vai sempre para padrão. Pessoas brancas, ainda hoje, né, e frequentemente, não se racializam. Eu vejo também que há uma mudança, há uma luta
pela mudança desses padrões, né? A gente já vê uma sociedade muito mais com uma autoestima, uma tentativa de restauro dessa autoestima, estabelecendo outros padrões estéticos e comportamentais. Essa briga, né? Essa luta, essas relações étnico-raciais tão intensas no Brasil, o que você prospecta para o futuro? Bom, você sabe que historiadores são muito ruins na história do futuro, né? Tanto que durante muito tempo os historiadores só falavam para trás, né? E essa história do ser é uma história que nos pega sempre de calça curta, né? Mas eu acho que a gente está vivendo, o professor Zé Murilo de Carvalho que chamava muita atenção e continua chamando na sua obra, como não há uma forma de adquirir direitos. A maneira que você for, tá bom. Você pode começar pelos direitos sociais, os direitos civis, o que for. O Brasil entrou tarde na questão dos direitos civis. Eu diria que só na década de 1970. Mas desde então eu acho que vai num crescente. Não que, como você mostra muito bem, que nós estejamos vivendo numa sociedade que não é mais racista. Nós sabemos podemos citar o que aconteceu na Covid, que quem mais faleceu foram mulheres negras, né? E a gente sabe qual é a cor das penitenciárias, não é? Teremos aqui muitos exemplos. Então, não estou dizendo que estamos vivendo numa sociedade, mas, pelo menos, eu venho de uma época, né, falando aqui do meu marcador de geração, em que falar desse tema era um não tema. Sobretudo pessoas brancas. Tinha uma negação muito grande, Uma né? negação muito grande. E acho que uma questão importante que eu dizer para você quando estávamos conversando isso, que eu tentei muito no livro, é mostrar que branquitude não é categoria de acusação. Não é isso. Eu não endereço a nenhuma pessoa, nem a um grupo, nada disso. É que eu acho que a branquitude, e eu sou um exemplo disso, né? Durante tanto tempo nós estudamos os outros sem pensar, como você disse, que o outro devolve o seu espelho, né? É o que a Cida Bento chama de pacto narcísico, né? Ou seja, da branquitude. E acho que nós estamos vivendo um momento de letramento, de aprender que as pessoas brancas têm uma cor, né? Não somos uma cor neutra, não somos uma não cor. Essa seria a minha pergunta seguinte para você. Adivinhei. Sobre o Pacto da Branquitude. A Cida Bento, uma grande intelectual, pensadora, escritora, e o pronome eu, né? Como foi para você, Lilian, mergulhar neste conhecimento, neste próprio letramento, né? Você é uma pessoa que está, muito nas redes sociais e ali é um terreno de batalha, é um terreno de muitos embates. Como foi para você essa sua trajetória de letramento? Como você atravessou, né, esse mar aí tão turbulento que é eu estou atravessando, né? Eu usaria o gerúndio, né? Porque eu fico sempre pensando, toda vez que eu escrevo, não sei o quê, aquela velha música, né? Todo dia eu só penso em poder parar, né? Ou seja, e a gente vai levando, né? Enfim, eu comecei a escrever com mais frequência e mais sobre política no governo Jair Bolsonaro, né? Enfim, eu escrevia sobre arte, basicamente. Eu sou uma fotógrafa amadora, então colocava as minhas fotos, colocava as imagens que apareceriam nas exposições para ver se as pessoas gostavam, se não gostavam. E foi entrando cada vez mais nisso. Mas acho que esse é um processo meu muito importante, né? Eu acho que todo livro, como dizia o Guimarães Rosa, né? O significado a gente põe no processo. E eu dei durante muitos anos da minha vida um curso chamado História do Pensamento Brasileiro, que é de 1870 a 1930, que eu misturava autores da ficção e da não ficção. E, basicamente, não existiam mulheres, não existiam pessoas negras, só Lima Barreto, que eu estudava há muito tempo. Mas agora eu fico me perguntando como é que eu não incluí Guerreiro Ramos, como é que eu não incluí Lélia Gonzalez, que eu conhecia. Então, esses são processos de apagamento e que foram importantes para mim também. E você conhece isso na luta política, no debate. Eu, enfim, penso que as políticas de cotas e de ação afirmativa foram fundamentais na universidade pública. Eu dou aula na USP. Pois então, Lília, essa é a grande curiosidade que eu tenho sobre você, né? Como alguém tão competente para... Você que diz. Não, competente para pescar esses temas e que está mergulhada nesse conteúdo há
uau, décadas. O que aconteceu para que você achasse que cotas não era uma coisa importante para o Brasil? Olha, no começo eu não achava, porque até na antropologia e quando eu falo aí no começo, estamos falando aí década de 90, né? Porque havia toda uma discussão justamente sobre a meritocracia, né? Que é a ideia de que os méritos têm que ser universais, que as questões são universais. E foi um processo de letramento interno pensar que num país tão desigual como o Brasil, e que a desigualdade se intersecciona com marcadores sociais da diferença, como raça, gênero, sexo, geração e região, e marcadores sociais, que não é possível falar em categorias universais numa sociedade tão profundamente desigual. Então, eu passei a estudar e na minha universidade, passei a batalhar pelas cotas e como processos que são... É preciso desigualar para poder igualar, não é verdade? Não há outra maneira de fazer. E como processos cidadãos, né? Porque eu acho que estamos falando de maiorias minorizadas, né? Porque no Brasil, diferente dos Estados Unidos, são maiorias, né? Como é que a gente lida numa república no sentido de que os direitos digam respeito a todas e todos, né? E todos, não apenas a um grupo. Então, foi um processo, é um processo que a gente apanha também, nas redes também, e foi um processo de muito estudo, de mergulhar nesses autores e de me entender em relação a isso, né? E parar de analisar apenas o outro e perceber qual o impacto disso, né? Na minha própria pessoa, como cidadã, como intelectual. É um processo bonito, e como todo processo Doloroso, bonito, com né? muito... E doloroso. Doloroso. Nesse processo todo, né, tivemos aí a Academia Brasileira de Letras, né? Você hoje é imortal, está nesse espaço, que também é um espaço de excelência e de privilégios e de poder, né? De poder. Tem um significado muito grande ter mais uma mulher ali, um espaço tão masculino durante tanto tempo e que ainda precisa, né, enfim, rever várias coisas. Como é para você esse ingresso ali? Qual a função da Academia Brasileira de Letras hoje na sociedade brasileira, no teu entender? Bom, muitas vezes as coisas acontecem ao sabor do acaso, né? Quando no final do meu discurso eu cantei para o Gil, né? Mistério sempre é de pintar por aí, porque eu me considero uma discípula, uma filha do Dr. Alberto da Costa e Silva, um grande africanista. E ele me falava com frequência na academia, eu nunca achei que era o meu trajeto, né? Que era o meu destino, E quando o Alberto faleceu, enfim, tive muita pressão, comecei a ver um pouco o que significava para ele, qual a importância, por que ele me queria tanto lá. E condicionei a minha continuação, né? Eu me inscrevi, você tem 15 dias, né? E condicionei se Conceição Evaristo fosse entrar ou não. Se ela fosse entrar, eu deixei absolutamente claro que eu abriria a mão, porque a gente tem que saber entender a anterioridade, importância e tudo mais. Conceição não se inscreveu, ela veio à minha posse, o que me deu uma imensa alegria. E eu entendo, né, que, primeiro, por conta dessa minha convivência, sobretudo no Instagram, né, não são as redes, mas majoritariamente, que pelo menos eu sou uma pessoa transparente. Então, as pessoas sabiam quais eram as minhas bandeiras, não havia novidade aí. E eu entendo que eu venho engrossar o número de mulheres, que ainda é muito pequeno, e trazer essas pautas, que são pautas identitárias. Eu discordo da ideia de identitarismo, são pautas de identidade, são pautas de luta por justiça num país tão injusto como o nosso. Então, lembra pra gente um pedacinho aqui do Imagens da Branquitude. Vou ler. Eu vou ler o finalzinho, mas é que, como todo mundo sabe o final da história, eu nem vou estragar o livro. No seu caso, podia estragar, né? Outros mundos são possíveis se aceitarmos que existe uma dimensão de mudança e de responsabilidade necessárias para a sua reconstrução. Basta lembrar como faz Rousseau Winca, nessa frase a ele atribuída,
que demagogia é usar o passado para absolver os responsáveis pelo presente. Não existem fórmulas mágicas ou poção antirracista para mergulhar. Mas uma coisa é certa: o protagonismo negro não exime os cidadãos brancos de um banho de letramento racial. Como diz Sueli Carneiro, estamos desafiados a dialogar. Somos criaturas feitas de imagens mentais. Tudo se passa como se carregássemos conosco aqueles antigos rolos de filmes que, quando revelados, traziam registros visuais tão íntimos que se colavam à nossa alma e identidade. Por isso formamos nossos próprios museus de imagens, que preenchemos a partir de uma curadoria tão comum como particular, pois feita no limite das nossas próprias escolhas e práticas. Então, assim, o que você sugere para que a gente malhe faça a malhação, faça o exercício dessa desconstrução, de tirar essa venda do olhar, esse óculos, né? Porque cada imagem que a gente observa é como se tivéssemos uma lente. Como tirar essa lente? Olha, tirar absolutamente a gente não tira, Não consegue, né? né? Não consegue, mas a gente pode se esforçar, né? Eu tento no livro dar muitos dos truques que eu uso para analisar a imagem. Nós falamos de algumas. As imagens em série. Por que alguns temas sempre voltam? Como nós citamos, são recorrentes. De outras maneiras, mas voltam. Eu também tento ensinar a olhar pelos detalhes, que é o que o historiador italiano Carlo Ginzburg chama de método indiciário. Ou seja, você olha exatamente para aquilo que o pintor ou o fotógrafo acreditam que você não vai olhar, mas é nos detalhes que residem imensas estruturas. Então, eu vou dando no livro, tento dar, né, formas de ler, e várias vezes, Eliana, eu espero conseguir, depois de dar uma aula, as pessoas já começam a ler, quando eu estou no meio da aula, as pessoas já começam a ler sozinhas, né? Então, essa é a ideia, é mostrar como as imagens não têm nada de inocente. Sim. Não são ilustrações no sentido de dar um lustro, mas elas nos conformam, formatam, né? E essa formatação não é um reflexo do contexto político, ela produz políticas. Então, naquela imagem do Trump, tem toda uma construção que remete ao quadro tal, que tem a mulher com a bandeira e tal. Então, eu acho que é um pouco isso, né? E nosso audiovisual é próspero em fazer isso, em repetir muito estruturas que deram certo entre muitas aspas. É, a convenção do herói que se sacrifica pela pátria, a convenção do líder, que mesmo caído levanta o dedo, né? Então, ou seja, assim como você deu esse depoimento lindo da foto de sua avó, que a outra pessoa não conseguia ver que ela estava calçada. Então, o livro sugere que a gente reconheça a nossa ignorância diante desse mundo poderoso das imagens e passe a desconstruir imagens, sem negar a beleza da arte, né? Que em nenhum momento eu quero negar. Não, sim, claro. E aí agora a gente tem um outro desafio que é o seguinte: inteligência artificial. Todas essas imagens de controle, todas essas imagens da branquitude, tudo manipulado digitalmente por uma inteligência artificial. É um futuro assustador para você? É muito, né? Como professora, né? Como a gente... Claro, eu tenho uma visão meio, como dizer, realista dessa realidade, né? Que nem alguns colegas meus falam, não, eu não posso entrar nas redes, porque eu acho que essas realidades vieram para ficar e a gente tem que, ao máximo, tomar uma dianteira e tentar controlar. E essa escala apavora, mas a gente precisa tomar a dianteira, né? Em vez de vitimizar... Sim, porque atrás de cada imagem tem um discurso, É. né? A você e a todas as intelectuais, homens e mulheres que se dedicam a desconstruir e a desfazer um pouco o que estamos acostumados a dar como padrão e normal. Desejo sorte, né? Desejo sorte, sucesso. E o Trilha de Letras vai ficando por aqui. Reflitam bastante sobre o tema de hoje, leiam bastante também, nos acompanhem no YouTube, no Spotify. Semana que vem a gente volta. Um grande abraço. Trilha, o caminho da literatura passa aqui, na TV Brasil.